Olá pessoal, no último dia 27 de junho foi divulgada a portaria número 1715 do INSS. E apesar de ser uma portaria do INSS, ela atinge em cheio os regimes próprios. Basicamente, o que diz essa portaria? Essa portaria ela suspende todas as tarefas relativas à compensação previdenciária até a publicação de uma nova relativa à organização da operacionalização e à análise dos requerimentos por parte do regime geral. Então, basicamente, o que acontece na prática com essa portaria? Aquele fluxo de compensação que já vinha sendo pago, né, aqueles requerimentos que fazem parte do nosso fluxo mensal, eles vão continuar sendo pagos normalmente. Mas o INSS ele não vai fazer nenhuma nova análise de requerimento até que seja publicada uma normativa específica regulamentando a portaria 1400, que disciplina agora sobre a questão da compensação previdenciária. Na portaria 1400, eu gostaria de destacar o artigo 46, que é o principal fator em relação a essa suspensão por parte do INSS. No artigo 46, fala que os regimes de origem eles precisam observar a ordem cronológica de apresentação para a análise dos requerimentos. E aqui no parágrafo 1º, ela fala que deve ser organizado aí de forma uniforme e cronológica no âmbito nacional, independente da localização do regime instituidor. O que acontece? A gente sabe que até então o INSS ele analisava os nossos requerimentos de acordo com as superintendências ou gerências. Não havia uma fila nacional de análise de requerimentos da compensação previdenciária. Cada requerimento era encaminhado de acordo, né, com a sua localização, com o seu estado, para uma determinada superintendência, e essa superintendência ficava aí responsável pela análise do requerimento. Agora não vai ser mais dessa forma. O INSS vai precisar organizar uma fila nacional de todos os requerimentos em ordem cronológica para realizar a sua análise. A gente sabe que o INSS já havia criado uma fila nacional em relação à análise automática. A análise automática, os requerimentos eram colocados em ordem pela fila nacional e não dividido por superintendência. Porém, as análises manuais eram divididas por superintendências. Agora, tanto a análise manual quanto a automática, elas precisam ser organizadas em âmbito nacional. Outro detalhe interessante nesse artigo 46, ele vem aqui lá no seu terceiro parágrafo, que ele fala que o fluxo mensal de compensação previdenciária, ele poderá ser suspenso caso o credor deixe de decidir sobre os processos que ele está recebendo do mesmo regime. Ou seja, volta a trazer o critério de proporcionalidade. Quando a gente tinha lá no sistema antigo, o nosso valor de compensação mensal ele só era bloqueado devido ao critério de proporcionalidade. Ou seja, se eu não analisasse na mesma proporção os requerimentos que chegavam para mim do regime geral, eu não recebia também aquela compensação a qual eu tinha direito do regime geral. E agora essa portaria volta a trazer, né, esse critério da proporcionalidade e de reciprocidade na análise dos requerimentos. Esses critérios, né, de reciprocidade das análises, eles ainda vão ser estabelecidos pela Secretaria de Regime Próprio Complementar, ouvindo aí o Conselho Nacional dos Regimes Próprios. Esse critério ele é muito interessante e muito positivo e vinha sendo aí uma reclamação dos regimes próprios, principalmente dos regimes menores, em relação ao regime geral, porque agora a gente tem prazo para cumprir, né, em relação à análise dos requerimentos, mas o INSS não cumpre esse prazo e muitas vezes a gente está pagando compensação para o INSS quando a gente tem aí muito mais a receber do regime geral. Então, essa portaria volta a trazer esse critério de proporcionalidade e é também aí um dos argumentos do INSS para suspender essas análises para poder se adequar também a esse critério de proporcionalidade. Então, a gente fica aí na expectativa de quando o INSS vai retomar as análises dos requerimentos de compensação previdenciária, lembrando que já é muito lenta essa análise, resta saber se agora, organizada nessa fila nacional, se nós teremos aí uma maior agilidade em relação à análise do INSS
dos requerimentos de compensação previdenciária e também esse critério aí da suspensão devido à proporcionalidade, que eu também considero muito interessante, porque muitas vezes a gente está pagando compensação para um regime, cumprindo todos os nossos prazos, quando o outro regime deve muito mais para a gente e não está cumprindo por esses prazos. Então resta saber aí quando o INSS vai retomar a sua análise dos requerimentos de compensação previdenciária. E aí, pessoal, ainda tem alguma dúvida em relação a essa nova portaria do INSS? Não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.